Bom dia, bom dia! Bom dia, família! Bom dia, meus amigos, bom dia! Bom dia, Cotinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, mais uma live. Que coisa boa ter vocês aqui comigo mais uma manhã. Bom dia, Márcia, bom dia, Aninha. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Que seja um dia maravilhoso, um dia de vitória, um dia de conquista, né? Que Deus coloque a mão sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, a sua casa, né? Tenha certeza que Deus está abençoando o seu lar nesse momento, querido, né? Bom dia, Elvio. Tamo junto. Bom dia, Léo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom demais, galera. Bom demais. Feliz de ter vocês aqui mais um dia. Mais uma semana, né, aí se decorrendo, e tenho certeza que Deus está fazendo algo grande na sua vida. Creia, né, os problemas, as adversidades, eu já falei aqui, né, elas só são parte da vida, né? E hoje nós vamos contar uma história aqui. Ó, você que tem entrando agora, querido, pelo amor de Deus, não sai da live não. Se você for no banheiro, deixa a live rodando, vai escutando, porque hoje vai ser uma live importantíssima, tá? Para você mudar aí alguma coisa no seu interior, porque, né, algumas coisas na nossa mente fazem a gente ficar triste, fazem a gente ficar sem energia, fazem a gente não produzir, né? E aí a gente vai ter que resolver isso aqui hoje de alguma forma. Espero poder ajudá-los, tá bom? Muito bom. Já pega o aviãozinho aí, já vai mandando para umas 3 pessoas, 3 amigos que você sabe que tá acordado. Se não tá acordado, o que você vai falar? Você manda pra ele, na hora que ele vê, o que era isso? Você fala assim, acorda mais cedo. Por quê? Porque não tem mamadeira para adulto. Você quer, né, pô, romper na vida, você quer crescer, você quer se tornar uma pessoa, né, reconhecida no seu trabalho, quer ter um casamento, né, bacana, acorda mais cedo, né, que a gente tá aqui e nós vamos todos os dias aqui tirar um pouquinho dessas ervas daninhas aí que estão colocando na nossa cabeça. Galera, muito bom. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre inconstância. Por quê? Algumas pessoas me mandaram lá nas perguntas, onde eu falei qual que é o seu, né, qual a dúvida que você tem, o que te impede, né? Enfim, muita gente colocou sobre constância. E o que é a constância, né? E aí a gente vai ter que fazer hoje, galera, algo mais meditativo aqui, né? Nós vamos ter que fazer uma reflexão. Eu vou contar uma história aqui para vocês também refletirem sobre esse assunto. Por quê? Hoje em dia, né, com a galera, os coaches, né, tem muita gente aí gerando conteúdo, que é assim, que é assado, né, os 7 passos para o sucesso, você vai fazer isso, tudo, todo mundo quer te vender uma receita do bolo, essa que é a verdade. E na verdade não existe uma receita do bolo, não existe 7 passos, né, não existe 10 passos, 3 passos, existe uma vida. E a vida, ela é um organismo, né, ela acontece assim, e a gente não planeja muito. Porque a gente não sabe, na verdade, galera, os planos de Deus, tá? Você não sabe até que ponto aquele momento que você está vivendo, ele vai servir para algo lá na frente. Então a questão não é você manter uma certa constância em determinada área da sua vida. O certo é você entender o que tem que ser feito em cada momento, que às vezes, né, essa constância vai ter que ser quebrada. Muitas vezes essa constância vai ter que ser quebrada. Por quê? Porque a vida não é um jogo de xadrez. A vida não é uma planilha de Excel, né? Ela não é quadriculada, você não planeja 100%, né, do seu dia, 100%, por quê? Porque algumas coisas vão aparecer e aí que tá a maravilha da vida, não tem problema nenhum, né? Eu, por exemplo, todos os dias 7h04 tô aqui, 7h04 pontualmente, né? Eu não falho um dia, você pode ver. Teve um dia semana passada que era 7h03, um amigo meu falou, vou ver a live aí hoje, né? E aí ele bateu aqui em casa, quando eu fui abrir pra ele, na verdade é a portaria que abre, que é a portaria 24, só eles podem abrir. Aí eu não consegui abrir, né? Então eu tive que descer lá, ou seja, trazer tipo 5 minutos da live. Mas tá tudo certo, por quê? Porque é algo que apareceu no meu dia ali que não tava no meu controle, e tá tudo certo, entendeu? Vai ter coisas no seu dia que você vai planejar, mas que algumas coisas vão fugir. E não tem problema, gente, porque a vida não é um jogo de xadrez, entende isso? Não é uma planilha do Excel, não é algo que você vai planejar certinho, bonitinho, e que vai dar tudo certo, né? Não é assim. E a gente tem que tirar o peso, essa que é a sacada aqui hoje, né? Que nós vamos falar. Nós temos que tirar o peso, porque isso pesa o nosso ombro, né? A galera, poxa, eu não tô sendo produtivo. Cara, o que é ser produtivo, né? Assim, o que a galera vende de produtividade hoje, a gente tem que corrigir um pouco algumas coisas. Porque às vezes você ser produtivo vai ser você não fazer nada. Olha que louco.
Olha que louco. Aí é isso que nós vamos meditar aqui. Talvez você se afastar por 2 dias e se silenciar e não fazer absolutamente nada, você vai ser extremamente produtivo. Perguntaram pro Mark Zuckerberg, né? Eu não lembro se foi algo nesse sentido a pergunta, se foi algo sobre produtividade, algo sobre, né, ação. Eu não lembro o que foi. Ele falou assim, olha, é de trabalho, né? Quantas horas você trabalha por dia? É isso. Aí ele responde assim, depende do que você chama de trabalho. Eu passo, tipo, 80% do meu dia pensando em solucionar, como que eu vou solucionar os problemas da humanidade. Então o trabalho dele é pensar. Algumas pessoas vão pensar que, né, para trabalhar tem que estar pegando na enxada. Entende? Então, assim, e para algumas realmente é, porque depende do seu trabalho, depende do seu momento. Vai ter horas que você vai ter que pegar no cabo da enxada. Só que se a gente for olhar a vida como um todo, galera, se a gente for reparar na vida, né, a gente vai entender que não existe um passo a passo. Não existe, o crescimento ele não é linear, né? E não existe um lugar que você vai chegar, que você vai se tornar uma pessoa, né? O que é chegar em algum lugar, né? É o que? Ter R$1 milhão? É 2 milhões? 10 milhões? É o que? É ter um baita de um casamento? É o que? É ter 1 milhão de seguidores no Instagram? Você acha que é isso? Que é chegar lá? Não é isso, galera. Não é isso. Então, assim, a vida, a gente precisa entender o que é a vida. E aí é para isso que nós estamos aqui hoje, para a gente poder desmistificar algumas coisas sobre essa questão de constância e falar também sobre inconstância. Mas desmistificando isso, você vai conseguir ser mais produtivo. Você vai conseguir ter, né, uma clareza melhor. Vou tentar ser mais breve, eu quero começar a acelerar as lives aqui, pra gente não perder muito tempo, tá? Eu coloquei a frase ontem, sua inconstância nasce da falta de clareza. Então assim, ok, o primeiro ponto é, você tem que olhar pra vida, né, entender o que você tem que fazer naquele determinado momento, tá? Então beleza, vai ter momento, como eu falei, se é pra você ficar quieto, se é pra você se silenciar, você tem que ser constante naquilo. É tipo umas constâncias de 2 dias, né? Você vai girando ali o volante, né? Não é uma estrada ali igual nos Estados Unidos, que você pega aquelas estradas, né? Que é 1.000 quilômetros de reta. A vida não é assim. Você vai pegar, vai entrar nas curvas, você vai reduzir. E vai sair na curva rodando, volta, entendeu? É tipo isso, você vai ter que acelerar em alguns pontos, frear em alguns pontos. Mas quando você tem que frear, você tem que frear. Quando você tem que acelerar, você tem que acelerar. Esse é o segredo, né? Mas não existe essa constância de acelerar sempre. Não existe. Isso é conversa para boi dormir. Você tem que estar em alta produtividade, você tem que, né, tá com os 2 pés no acelerador, você tem que estar fazendo acontecer. Galera, esquece isso. Eu não tô aqui para te vender isso. Eu não tô aqui para te vender algo que você vai, né, conquistar o seu sonho ali. Porque eu já te falei, o seu sonho hoje não é o seu sonho de amanhã. Você pode ter certeza disso. Se você tiver uma jornada aí meio espiritual, né, você vai perceber que, poxa, aquilo ali que eu queria tanto, hoje não faz nem tanto sentido mais pra mim, né? Então, muito bom. Então, a sua inconstância nasce na falta de clareza. Você precisa entender o que você tem que fazer naquele determinado momento. Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá bom? Segundo ponto, eu já quero puxar um versículo, Efésios, tá? 4, Efésios 4, versículo 14. E aí, aqui tá falando de algo importante na seara espiritual, mas a gente vai trazer também, tá, para as outras áreas da nossa vida, porque, né, enfim. O propósito, olha só que louco, o que Paulo fala. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha que louco. Na verdade, aqui está falando o seguinte, que a gente não tem que ser como menino, ou seja, a gente tem que amadurecer para a vida, né? A gente tem que amadurecer para algumas coisas e parar de escutar as vãs filosofias, as vãs doutrinas que nos levam ao erro. Às vezes aquela pessoa, ela tá te gerando um conteúdo, você está se conectando. Eu não tô nem falando para você se conectar a mim, tá? Quem tá aqui sabe, eu não tô aqui para te agradar, não tô aqui para poder, enfim, passar a mão na sua cabeça, eu não tô aqui para fazer o meu filme, né? O Matheus é um cara, poxa, esquece isso, né? Eu não tô aqui, eu tô aqui para despertar em você o desejo de melhorar. Eu tô aqui para despertar, na verdade, né, eu já falei essa frase, um ovo, quando ele quebra por fora, a vida termina. Um ovo, quando quebra por dentro, a vida começa. Então, olha só, eu não tô aqui para quebrar o ovo por fora. Não vai ser o Matheus que vai chegar, eu vou simplesmente jogar uma faísca, eu vou plantar uma semente, eu vou acender uma chama dentro de você para você quebrar o ovo por dentro. Porque aí a vida começa. Entendeu? Eu não tô aqui para poder passar a mão na sua cabeça. Eu não tô aqui para ser um cara,
né, legal pra você gostar de mim. Esquece. Talvez vai ter muitas lives aqui, porque eu não comecei ainda a falar algumas coisas. Na hora que eu começar, talvez você vai falar assim, mano, eu não quero seguir o Matheus mais. Mas você pode ter certeza que é pelo seu bem, né? É porque eu quero que você melhore. E muitas vezes o que eu vou te falar vai te incomodar. Por quê? Porque a melhora, ela tá fora da zona de conforto. Né? E tudo que eu te falo, tudo que eu te mostro, né? Às vezes vai chegar e falar, cara, não faz sentido pra mim. Mas medita. É por isso que eu tô aqui. É pra isso que eu tô aqui. É pra plantar uma semente e você meditar, você pensar, você ter um cérebro, você ter uma mente, você ter um iPhone 97 aí na sua cabeça, entendeu? Que é mais avançado do que qualquer computador que existe hoje. Você só precisa aprender a usar ele. Às vezes a gente não tá usando, né? Eu também, às vezes, não tô usando. Mas a gente tem que aprender a usar. Então pega o que eu tô te falando, interioriza, medita, ok? E aí você vê se faz sentido ou não. Se fizer sentido, ótimo. Se não fizer, tudo certo também. Então Paulo, ele falou algo interessante, que é o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Ou seja, a gente fica batendo para um lado para o outro, galera. Isso é inconstância. A gente de fato não consegue ter uma consistência na vida. Então, um exemplo, essa constância que eu falei, a gente tem que primeiro definir, entender o que é constância, né? E tirar algumas coisas. Mas a gente não pode ficar batendo de um lado para o outro, tá? Essa é a grande sacada. Isso é imaturidade. A gente vai, arruma um relacionamento. Aí fica um pouquinho, não, eu já quero o outro, né? Eu já quero a outra, né? E aí você fica saltando de relacionamento em relacionamento. Por quê? Porque você não consegue ter uma consistência. Você não consegue, né, manter ali uma visão de longo prazo. Você entender que tudo é uma construção. E aí você fica nessa imaturidade pulando de galho em galho. O meu trabalho tá uma bosta. O trabalho ele tá uma bosta porque, na verdade, presta atenção no que eu vou te falar, tá? Se o seu trabalho tá uma bosta, você tá fazendo dele uma bosta. Por quê? Se você melhora, se você é um baita de um profissional, de duas uma, ou você vai se desconectar de lá, porque vai ter pessoas que vão querer trabalhar com você em lugares top, a sua energia vai atrair outros lugares, né? As pessoas vão querer ter você próximas, ok? Por quê? Porque o seu externo é um reflexo do seu interno. Se você está num lugar porcaria, num lugar ruim, num lugar que te faz mal, é porque isso é um reflexo, né, do seu interior ali. Porque se você muda quem você é, se você muda a sua relação com o seu trabalho, se você se torna uma pessoa que chega pontualmente, se você é uma pessoa que entrega as coisas que tem que ser entregues, se você é aquela pessoa que está ali presente, né, servindo as pessoas, se você é essa pessoa, qualquer pessoa vai querer te ter na empresa. Qualquer pessoa vai querer te ter como profissional. Eu tava na academia agora, né? E eu gosto de reparar, assim, eu fico sempre reparando nas coisas porque eu acho que a vida é o nosso maior professor, né? Então se a gente aprender a meditar sobre as coisas, talvez a maior lição, né? A maior chave que pode gerar na sua vida é isso, é você começar a reparar as coisas, você olhar para as coisas com um olhar meditativo. Eu comecei a reparar, né? Personal, assim, instrutor de academia, na verdade. E você vê aqueles instrutores que o cara, tipo assim, porque ele é instrutor, ele não é personal. Aí o que acontece? Ele olha e ele fala assim, não, já que não tá me pagando, eu não vou fazer. Né? Eu não vou ajudar, não vou dar um leve com má vontade. A pessoa não tá ali orientando, né? Aí você vai ver o quê? O cara não tem aluno. Aí o cara não tem aluno. Mas por quê? Porque ele é o que ele manda, é o que ele emana. Ele tá ali, não, esse cara não tá me pagando, só vou fazer pra quem me pagar. Ele tá na academia ali, com cara de, né? Uma cara amarrada. Não, eu não vou ajudar, não vou servir. Aí você olha o outro cara, que o cara tá lá, ele é instrutor. Só que ele chega pra todo mundo e orienta. Ó, melhora essa amplitude aqui do seu ombro, entendeu? Melhora aqui esse movimento, concentra mais, faz mais devagar. Ok, já te corrigiu ali, vai pra outro. Pô, o cara tá ali, ele tá ali pra servir. Aí sabe o que acontece? A agenda desse cara, como personal, tá cheia. Esse cara avança, esse cara cresce. Porque é o que ele entrega pro mundo, isso volta pra ele. Tá? Então, muito bom. Não sei nem porque eu falei disso, mas tudo certo. Era pra alguém escutar isso aí. E aí, outra coisa, Romanos 5, tá? Eu quero pegar minha Bíblia. Eu vou ler mais um versículo aqui. E aí nós vamos entrar numa história, galera. Fica aí, tá? Fica aí, pelo amor de Deus, que essa história pode mudar a sua vida. Sério mesmo. Eu vou... Aproveita aí, ó, já vai mandando aviãozinho, porque eu vou contar essa história. Essa história é melhor do que a da vaquinha, tá? Manda aí. Manda aí pra galera o aviãozinho. Manda pra umas 3 pessoas aí que precisa... Que tá aí numa alta produtividade.
e que está se remoendo por dentro. Romanos, cadê Romanos, gente? Timóteo. Não, aqui ó, achei. Rapidinho. Então olha que interessante. Olha que maravilha. Romanos 5, tá? Ah, agora eu esqueci, não anotei o... enfim, vou ler só o comecinho do versículo, tá? E aí eu acho o versículo, porque eu anotei só Romanos 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A pessoa não precisa ser constante. A pessoa precisa ser, sabe o quê? Perseverante. A pessoa precisa ter uma virtude. Isso é uma virtude, galera, que a gente constrói. É o ser o quê? É ser o quê? Perseverante. Uma pessoa que persevera. Uma pessoa que é igual um tanque de guerra, que toma porrada da vida. E essa pessoa que toma porrada apanha. Ela apanha, ok? Mas não cai. Ela apanha, mas não para. Aí, a Bíblia, né, Paulo está falando que não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações. Ou seja, a gente tem que pegar a tribulação, amigo, presta atenção, eu vou te falar. O seu problema, ele não é um problema, é porque você fica olhando para ele como problema. O seu problema é uma bênção de Deus, para poder te transformar numa pessoa melhor, para te fortalecer, para você assumir o posto de grandeza que Deus separou para você no futuro. Então, o que você vê como tribulação foi o que eu escrevi ontem na foto lá que eu postei. O que você vê como tribulação, como problema, tá aqui, ó, Paulo falando. Nos gloriamos em tudo, dai graças. Outro versículo vai dizer. Você tem que dar graça é na tribulação, é no problema. Porque é ele que está te moldando uma pessoa melhor, é ele que está te fazendo mudar de vida. Que se não fosse esse problema, você estava lascado. Você talvez ia continuar essa pessoa, né, que às vezes está patinando na vida. Aí Deus te dá um problema, ele te coloca em certas circunstâncias, né? Não Deus, né? A gente se coloca mesmo. Não é Deus que coloca, não. A gente que se coloca. E aí, ali naquele lugar, é onde, né, você escolhe se você vai abraçar o problema, se você vai se tornar parte do problema, ou se você vai melhorar como ser humano. Ou se você vai se tornar uma pessoa melhor. É assim que funciona a vida. E aí, olha que Paulo fala aqui, maravilhoso. Maravilhoso. Também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação, olha que louco, produz perseverança. Ou seja, você só persevera, você só se torna uma pessoa forte. É quando você se gloria, é quando você dá graça no problema, que você entende que esse problema está te moldando. Para de sofrer. Para de achar que o problema, o mundo, Deus, não sei o que me cai. Não. São as nossas escolhas que nos colocam, né, nesse problema. Porque a gente é imaturo, porque a gente é bobo, porque a gente não sabe o caminho certo das coisas. Aí você tem um Deus que te criou, que sabe o caminho certo para você. A gente precisa o quê? Escutar mais. A gente precisa aprender a se conectar à essência divina, a Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Então Ele sabe o caminho certinho, né? Então assim, nesse momento, o que você tem que fazer? Se silenciar e escutar. Ponto. Então, você precisa pegar a tribulação e perseverar, filho. Perseverar. Entendeu? Pega isso e persevera. Avança na vida. Não fica olhando o problema, não. Pega o problema e vai para cima. Porque aquilo ali não é um problema. Aquilo ali foi só para te ensinar alguma coisa. Deus nos ensina através do que é da dor mesmo. Não é. Você não vai aprender quando você está lá em cima. Quando você está bem. Você só aprende as maiores lições da vida. Os maiores mestres, né? Que vão te ensinar. É a porrada na cara. É o soco no meio do nariz. Aí o que acontece? Você apanha da vida e você fica mais... Ou você fica mais forte, né? Ou você pega aquilo ali. Ai, meu Deus, né? E é o que a Bíblia está falando. Então assim, em tudo dai graças. Entenda isso. Em tudo dai graças. Olha o problema, muda o seu olhar pro problema, galera. Muda o olhar, né? Pelo amor de Deus. E bom, e aí, falando da constância, por que as pessoas são inconstantes, né? Porque ela acha que ela vai pegar uma semente. Vamos lá. Eu falei isso aqui ontem, mas eu vou dar uma pincelada com outro olhar hoje. Ela vai pegar uma semente, vai plantar e vai dar uma regada ali. No outro dia ela vai vir e vai colher uma laranja. Entendeu? Ela pega a semente e no outro dia ela está colhendo uma laranja. As pessoas hoje em dia são assim. A pessoa não entende que um casamento é uma construção. A pessoa não entende que um relacionamento, né, ele tem que ser regado. Ok? Ele tem que ser cultivado para você colher os frutos. Nenhum relacionamento que você olha e fala, cara, pô, esse relacionamento é um relacionamento maduro, é um relacionamento saudável, né? Ele começou assim.
Por quê? Porque a gente tem que aprender um com o outro. Você tem a sua vida, a pessoa tem a dela. Aí você se conecta à pessoa. São duas criações, são, né, dois pontos de vista totalmente diferentes. Aí você quer que a pessoa venha e se encaixe no seu mundo. Sabe o que você é? O que você está sendo? Egoísta. Porque você quer que o mundo aconteça, né, para você. E como eu falei que já o evangelho é pro outro. A gente está aqui é pro outro. Então você tem que pegar você e moldar-se ao outro. Você tem que juntar com o outro, né? E falar, cara, beleza, eu tenho que aprender com essa pessoa, eu tenho que melhorar com essa pessoa. Entende? É para isso que nós estamos aqui. E aí, o que acontece? As pessoas querem plantar e colher no outro dia. E não é assim, galera. Presta atenção. Aí tem, né? Se você for olhar assim, um agricultor, olha que maravilha, um agricultor. Ele planta uma semente, aí ele vai lá, ele rega, né? Ele olha, ele senta lá na varandinha dele, olha a plantação, ele aprecia aquilo, ele dá tempo. Ele não está ali naquele momento que ele está sentado olhando, ele não está ali desesperado. Ai, minha laranja! Ai, meu Deus, é minha laranja! Ele, caraca, olha que legal que Deus me deu saúde para eu poder regar a planta. Olha que legal, ela cresceu um pouquinho hoje. Olha que bacana. Ele está o quê? Curtindo os processos, as fases. Vai ter fase na sua vida, filho, que você não vai precisar ser constante. É isso que você tem que entender. Você vai ter que aprender a virar o volante, né? E é assim que a vida funciona, é assim que a vida acontece. E não tem problema. E tá tudo certo. E tá tudo certo, tudo maravilhoso, ok? Então, aprenda isso, pelo amor de Deus, ok? Aprenda isso. E aí, eu vou trazer uma história pra vocês aqui. E antes da história, só pra gente, porque eu gosto de contar a história pra encerrar, essa falta de constância, ela tá, como eu disse, ela tá muito ligada, galera, à falta de maturidade, tá? Quando a gente começa a entender, né, que a gente precisa se tornar pessoas maduras, pessoas, né, que estão em relacionamentos maduros, não estão ligando pra picuinha, pra coisinha pequenininha, sabe? De qualquer coisinha, ai isso, ai aquilo, né? Assim, ninguém aguenta esse tipo de relacionamento. Ninguém aguenta esse tipo, né, de você vai lidar com um funcionário, ou você vai lidar com alguém que, poxa, a pessoa tudo dela, ai, porque isso, porque aquilo, e fica arrumando coisinha pequena. A gente precisa amadurecer, galera. A gente precisa, sabe, poxa, vamos largar essas coisas pequenas, vamos crescer. E aí quando você começa a se tornar uma pessoa madura, o que começa a acontecer com você? Você começa a tirar o peso da opinião alheia. Você começa a tirar o peso da opinião dos outros. Porque você começou a amadurecer, você não tá ligando tanto para o que essas pessoas estão falando, né? Deixa essas pessoas falarem, tá tudo certo. A boca fala do que o coração tá cheio. Não se trata de você, se trata dela. Então, se a pessoa está falando, entenda o seguinte: não deixe isso influenciar. Vai chegar um momento que isso não vai te influenciar mais. Por quê? Porque você vai estar maduro, você vai estar fortalecido. E aí o que acontece? Automaticamente você para de fazer as coisas para agradar os outros. E aí automaticamente você começa a ter uma consistência maior. Você começa a ser consistente, você começa a entender que as coisas levam tempo, que você não precisa comprar um carro. Escuta o que eu vou te falar, para poder agradar e mostrar pro colega que você está de carro novo. Você não precisa comprar um apartamento, morar num apartamento para agradar e mostrar que você tem um apartamento. E aí o que acontece? Você começa a parar de se desesperar, querer ficar rico da noite pro dia, entendeu? De querer ganhar dinheiro da noite pro dia, de querer mostrar pros outros. Você começa a tirar esse peso, a sua vida fica leve, a sua vida flui. Aí você quer o quê? Constância. Pra quê? Sabe o que você tem que ter constância? Uma constância com uma relação com Deus. Isso tem que ter constância. De todo dia olhar pro céu e agradecer porque você está vivo, que você respira, que você tem um trabalho, que você come, que você bebe, que você tem um pai, às vezes, né, uma mãe. Tem gente que às vezes na live que nem tem um pai nem tem uma mãe, e você tem para poder agradecer. E você não valoriza isso. Por quê? Porque está preso às coisas ali materiais, né? Para quê? Para mostrar para os outros que você tem. Aí você fica, a sua vida passa como, né? Agora a história que eu vou contar. E aí você vai entender que Deus está te convocando hoje para ser uma pessoa que para e reflete mais sobre as coisas. E que a vida não é uma corrida de 100 metros, né? A vida é muito mais como um passeio no jardim, um passeio no Central Park. Onde você passeia, você caminha, você para, você olha para as plantas, né? Para uma rosa, aí você anda mais um pouco, você olha o pássaro, você senta. A vida é isso, né? Vão ter fases e fases. E aí, quero contar uma história que eu li num livro, e essa história... Manda aí, galera, manda um aviãozinho que essa história é boa, e pra quem você não mandou ainda, manda agora. A gente vai encerrar.
com essa história. O filho e o pai tinham um pedacinho de terra, né, no interior aí, no interior de um país, tá? Porque não era no Brasil, não. Não vou falar qual país que no final vocês vão saber. Então, o pai e o filho, eles tinham um pedacinho de terra, né? Eles cultivavam ali as suas verduras, as suas frutas, né? E eles pegavam aqueles alimentos e levavam para a cidade para poder vender, tipo na feira, né? No final de semana. E o filho, ele era acelerado. Ele era desses, né? Da produtividade, né? Vamos fazer acontecer, vamos lá, vamos tacar fogo, pará, pá. E o pai já era uma pessoa mais sábia, né? Era uma pessoa mais que gostava de contemplar as coisas, que entendia que a vida não era que não era uma corrida de 100 metros, né? Que a vida é muito mais do que isso. E aí eles pegaram lá um dia e foram sair para levar as frutas para a cidade. E o filho já acordou, pai, vambora, tipo, o sol nem tinha raiado, tava raiando. Vambora, que não sei o que, a gente tem que chegar cedo, papapá, e aquela coisa toda, vamos acelerar. E o pai, calma, filho, né? Tá tudo certo. Vamos, né? Com calma. E aí o filho, pai, você é demais, sei o quê, porque nós temos que chegar mais cedo que todo mundo para poder vender mais, né? Pegar o melhor ponto na feira, para pegar isso, para pegar aquilo. E aí o pai, não, filho, calma, você tá, né, desesperado, você tá... Não tô entendendo, né? Vamos devagar, tá tudo certo, a gente vai chegar lá. Tá tudo certo, beleza. E aí eles saem e vão caminhar, eles vão ali na carroça, né? E na carroça ali, passa-se 4 horas, eles andam tipo 4 quilômetros, né? Porque vai parando, não sei o quê. E aí o filho já tava estressado, porque já... Poxa, nós não chegamos cedo. E aí eles passam na porta de uma casa, né? E o pai fala, poxa, a casa do meu irmão. Eu vou parar aqui para poder, né? Para poder ver meu irmão, porque a gente, mesmo morando perto, a gente de uns tempos para cá a gente se vê muito pouco. E ele falou, aí o filho, não, pai, pelo amor de Deus, aí para, almoça na casa do, né? Toma um café ali mais reforçado ali na casa do irmão e conversa e ri e conta caso e lembra e abraça e beija, aquela coisa toda. E o filho lá, não, nós temos que chegar, porque nós temos que chegar. Então. E mandando para ir embora. Aí quando eles vão saindo, eles andam um pouquinho, tem uma bifurcação, né? E eles falam, pai, por aqui é muito mais rápido, vamos por aqui. E o pai fala, não, mas por aqui é muito mais belo. Por aqui tem um jardim, por aqui tem um riacho, uma água que corre, né? Uma beleza natural, uma coisa linda. Então nós vamos por aqui. E o filho, ai pai, isso o quê? Tal. E eles vão indo, aquela coisa toda. E o pai sempre falava com ele, né? Falava, filho, você tem que aprender a valorizar. O filho falava, pai, você não valoriza o tempo. Né? O filho falava com o pai e o pai falava com o filho. Não, você, filho, que tem que aprender a valorizar o tempo. E era sempre esses dois olhares, né? Um olhar de um lado, o outro olhar do outro. Aquela pessoa ansiosa e o outro, poxa. Então os dois tinham uma visão do tempo diferente. E aí quando eles vão caminhando, já foi chegando quase no final da tarde, né? Na cidade, eles sobem uma serra, assim, uma montanha, a cidade era lá embaixo. E aí, quando eles chegam no pico da serra, assim, eles olham. E o filho se silencia. Volta, né? Eles voltam em silêncio. O filho não fala um A. Respira assim e fala, pai, me perdoa. Realmente eu tenho que valorizar o tempo. E eles se afastam daquela que um dia foi a cidade de Hiroshima, né? Então assim, naquele dia, isso é uma história japonesa, tá, gente? Naquele dia foi o dia onde a cidade de Hiroshima foi dizimada, né? Pela bomba. Todo mundo conhece a história aqui, né? E óbvio que, eu não sei se essa história é verdadeira ou falsa, provavelmente não, é um provérbio mesmo, é uma história. Mas o que isso nos ensina? Que muitas vezes, gente, o que a gente está olhando, querendo acelerar, o que a gente está olhando, né? A gente está olhando a vida correndo demais. Cara, calma, relaxa. Você não precisa ter esse desespero. Para de ficar ansioso, para de querer tudo pro dia, né? Pro mesmo dia. As coisas levam tempo. Relaxa mais, descansa mais. Para de comprar. Eu sei que você está me assistindo aqui, eu já te falei, não é para você acreditar em tudo que eu falo, não é para você acreditar em mim.
Entendeu? Eu tô aqui para plantar uma semente. É para que você pegue tudo que eu te falo, você medite, pense em tudo que eu tô te falando. Mas essa constância que estão te vendendo aí, que você tem que ser constante, que você tem que produzir, que você tem que ser isso, cara, esquece isso. Entendeu? Esquece isso. É óbvio que você tem que se qualificar, você tem que estudar, você tem que, a hora que for para trabalhar, você tem que estar trabalhando, você tem que estar produzindo, você tem que estar ali entregue. Entendeu? Mas vai ter dias, vão ter finais de semana que Deus vai te convocar para você, poxa, se espiritualizar, para se conectar a Ele, porque Ele quer te dar uma visão. E aí você vai ter que sair desse desespero. Então a vida, gente, ela oscila muito. E como eu falei, não é um jogo de xadrez. Né? Não é um jogo de xadrez. Então, é importante também, galera, que a gente entenda que algumas coisas a gente precisa tomar a decisão de fato. Eu quero que você, e aí a partir de hoje, né, eu quero que a gente tenha exercícios. Você que está me acompanhando, tem pessoas que eu sempre estou vendo aqui nas lives, eu quero que você comece a fazer exercício. Eu quero que você anote. Eu quero que você pegue e coloque assim, poxa, o que eu vou fazer hoje? O que mudou que eu vou agir? Porque não adianta, galera, eu estar aqui todos os dias 7h04 da manhã, e se você não colocar isso em prática, porque eu vou estar jogando meu tempo fora. Eu quero que você melhore. Eu quero que você mude de vida. Mas não é mudar de vida para ganhar milhões, porque não é isso. Não é mudar de vida, entendeu? Eu quero que você entenda, entendeu? De fato, que a vida é um organismo e que a gente precisa aprender a viver. E óbvio que dentro disso tem ganhar dinheiro, óbvio que dentro disso tem ter uma saúde, óbvio que dentro disso, né, vem uma série de fatores, seus relacionamentos. Mas é tudo um organismo só, né, que chama-se vida. E eu tô aqui pra né, assim, das minhas experiências, porque eu não falo nada aqui, galera. O que eu falo pra vocês é o que eu vivi. Entendeu? É o que eu vivi. Eu não vou contar minha história, talvez um dia eu conte, mas porque eu não tem necessidade, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que vivi muita coisa. Então eu consigo, entendeu? Falar baseado nas minhas experiências, no que eu entendo, que me tornou uma pessoa melhor, que me tornou uma pessoa internamente curada. Eu consigo passar isso pra vocês. Mas se vocês não colocarem em prática, se vocês não anotarem, entendeu? E vocês colocarem isso como objetivo pra vocês avançarem na vida, pra mim não vai estar fazendo sentido. Então eu preciso que você tenha isso claro, tá bom? Eu preciso que você tenha isso claro. Então hoje, eu quero que você anote uma decisão que você vai tomar de longo prazo. E você vai tentar, né, olhar pra isso, ok? Poxa, eu não sei o que é. Mas, Matheus, hoje eu decido, velho. Eu decidi algo. Não sei o que é, né? A sua palavra fez sentido pra mim nessa área. Eu decidi, velho, que eu vou ter um baita de um relacionamento. Eu vou fazer acontecer. Não vou esperar o meu marido, não vou esperar minha esposa, não vou esperar meu namorado. Vai ser eu. Você sabe por quê? Olha que louco. Um dia me perguntaram assim, Matheus, trocar de mulher é trocar de problema? Me perguntaram isso. Olha a pergunta do cara pra mim no meu direct. Aí eu falei assim, irmão, de duas uma. Eu falei assim, primeiro o problema você tem que entender que sempre somos nós, tá? O problema sempre somos nós, assuma isso. Por quê? De duas uma. Quando você melhorar, então melhora você. Quando você melhorar, ou a sua namorada ou esposa vai se desconectar, porque você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai estar evoluindo, você vai estar crescendo, você vai estar uma pessoa que vai estar amando mais e tal, e essa pessoa não vai estar na mesma vibe que você, se ela não estiver nessa pegada, e aí ela vai acabar se desconectando, ok? E você vai se conectar a outra pessoa, ou você vai melhorar e o seu relacionamento vai melhorar. Porque o problema sempre somos nós, galera. O problema sempre somos nós. O seu relacionamento ele tá ruim, é por sua culpa. Porque se você melhora, se você se torna uma pessoa internamente curada, que não fica de ciúminho, que não fica de papinho, que não fica de coisinha pequenininha, entendeu? Você se torna uma pessoa madura, o que acontece? De duas uma, se a pessoa que está com você é imatura, é chata, te irrita, é ciumenta, isso e aquilo, você melhorando, essa pessoa vai se desconectar de você. Você não vai precisar nem terminar não, ela mesmo vai se desconectar automaticamente. E aí, o que acontece? Outra pessoa vai se conectar, porque você vai estar mais madura, mais curado, né? Ponto. Agora, se você melhora também, você pode melhorar, porque se o problema é você, provavelmente, você vai melhorar e seu relacionamento vai melhorar. Então, galera, entenda isso, tá bom? E anote, Matheus, hoje, a partir de hoje, eu decido mudar a história do meu relacionamento. Eu decido hoje mudar a minha vida financeira.
Entenda que tudo, galera, é longo prazo. E que você vai aprender, né, a fazer as coisas na hora que tem que ser feito. Vai ter fases na sua vida que você vai ter que estudar muito. Vai ter fases na sua vida que você vai ter que trabalhar muito. Vai ter fases na sua vida que você vai ter que se dedicar ao próximo. Entenda essas fases, ok? Medite sobre isso. E maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. É um prazer estar com vocês aqui, né? Meditem sobre isso. Amanhã, 7h04, estaremos juntos novamente. Mais um dia, mais uma live. E assim a gente vai de pouquinho em pouquinho. Espero estar podendo ajudar vocês, fazendo sentido aí para alguém, tá? Tira aí o print natural, né? O print normal do dia a dia aí, ó, de todos os dias. E poste lá, me marque, mas só se tiver feito sentido para você, tá? Fez sentido? Vai lá, me marca, me posta e é isto, tá bom? Tamo junto, que Deus te abençoe e valeu!